Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma análise sobre uma grande jogadora, a Megan Rapinoe, dos Estados Unidos. E é claro, antes da gente começar o vídeo, antes de falar mais sobre a análise do jogar dela, eu vou pedir para vocês que vocês deixem a tua curtida já no vídeo desde o começo, isso ajuda demais o canal, principalmente o YouTube, a entender que vocês estão gostando do conteúdo e que ele possa recomendar para mais gente, tá? Para além disso, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, isso ajuda demais a gente. Pô, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, no colégio, da universidade, enfim. Compartilha com o máximo possível de gente, tá bom? Te agradeço demais. Para além de tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente, a ideia do NS Soccer é promover uma comunidade, é a gente poder trocar ideia sobre futebol. E para isso eu preciso que você deixe o comentário de vocês aqui embaixo. Seja de uma sugestão para o canal, seja necessariamente, sei lá, um conteúdo novo que vocês queiram, uma cobertura de competição que a gente fez de Copa do Mundo, de alguma outra competição, né, enquanto a gente espera a Copa do Mundo Feminina, que também terá cobertura aqui do NS Soccer, similar ao que a gente fez à Copa do Mundo, espero até melhor, né? A gente vai sempre evoluindo. E, é claro, eu também conto com a tua colaboração e com teus apontamentos aqui sobre as análises. Então, pô, Iago, não estou entendendo, ou estou entendendo, mas não concordo. Deixa aqui embaixo, tá bom? Vai ser muito legal de poder trocar uma ideia sobre futebol e promover essa comunidade aqui do NS Soccer. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Rapinoe aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com os melhores momentos da Megan Rapinoe na tela de vocês. Então aí já está passando os vídeos que a gente vai analisar. E é claro, a gente vai trocar uma ideia sobre análise primeiro, antes da gente ir para a análise. A gente sempre vai fazer isso, porque como 80% do pessoal geralmente é novo nos vídeos, é bom a gente trocar uma ideia e colocar todo mundo no mesmo nível para a gente poder trocar ideia, tá? Na mesma linguagem, acho que é melhor até do que nível especificamente, para ser bem honesto. Sobre isso, como que a gente vai fazer a análise? Todas as ações que a gente for observar, dela, ou qualquer outra jogadora ou outro jogador, a gente está observando ações que pertencem ao jogo. Então, cada ação que a gente for observar dela pertence ao jogo, tá? Essas ações pertencentes ao jogo, a gente pode observar através de momentos diferentes do jogo. A gente pode observar quando uma equipe está em posse da bola, e aí olhando para essa equipe, a gente está falando da fase ofensiva, ou quando a equipe adversária está em posse da bola, a gente está olhando para uma fase de defesa dessa primeira equipe. Tá? Então, por exemplo, a gente vai analisar os Estados Unidos da Rapinoe. Então, quando os Estados Unidos estiverem em posse da bola, fase ofensiva. Quando a equipe adversária dos Estados Unidos estiver em posse da bola, fase defensiva dos Estados Unidos. Tá bom? Então, sempre vai ter esse ponto para a gente levar em consideração. Para além disso, quando a gente observar as ações, a gente pode ver essa posse de bola coletiva e posse de bola individual. Quando estiver na parte individual, a gente vai poder observar quando a Megan Rapinoe estiver em contato direto com a bola, seja na fase ofensiva ou na fase defensiva, ou quando ela estiver movimentando e se posicionando, tá? Sem contato direto com a bola, na fase ofensiva ou na fase defensiva, tá bom? Esses são os tipos de ações que a gente pode ver por momentos de jogo. Todas essas ações, independente das ações que a gente for observar, né, todas essas ações dela, a gente vai poder observar através de 3 perspectivas. Primeira delas, relação com a bola. Segunda, estruturação do espaço. E a terceira, comunicação na ação. Então, toda vez que a gente estiver analisando qualquer uma dessas ações, em qualquer um desses momentos que a gente falou, todas elas contemplam essas 3 perspectivas. O que isso quer dizer, Iago? Isso quer dizer que são perspectivas, são pontos de vista. Então, na ação de passe, é uma ação do jogo, e eu consigo observar essa ação de passe pela relação com a bola, consigo observar essa ação de passe pela estruturação do espaço ou pela comunicação na ação. A gente sempre vai poder fazer uma análise dessa mesma ação sobre pontos diferentes de vista, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai analisar. Como a Megan é uma atacante, né? Então a gente está observando uma atacante, é muito provável que a gente tenha mais ações de destaque, principalmente nos melhores momentos, como a gente está vendo, mais ações de destaque no momento ofensivo da equipe, ou seja, quando a equipe está em posse da bola,
E é claro, como o vídeo é de destaque dela, ela estará em posse da bola a maioria das vezes, tá? Então é natural que a gente consiga observar isso, tá? Esse é o primeiro ponto que é necessário. Ah, Iago, isso quer dizer que ela não vai contribuir nas demais fases? Quer dizer que ela é um jogador... Não, não é isso. O que a gente vai observar é um destaque. Então, na função dela, o destaque maior estará nas ações diretas em contato com a bola e também na fase ofensiva, tá bom? A gente fez o vídeo da Lucy Bronze aqui, e aí, no caso, por exemplo, ela como uma defensora, né, ela acaba tendo mais ações que são necessariamente ações de defesa, por exemplo. Né? Então, você acaba tendo maior número e maior variação dessas ações ao longo do jogo e você consegue fazer um melhor momento mais completo. Atacantes, de maneira geral, inclusive, tanto a jogadores quanto os jogadores que passaram aqui, vocês vão ver muito mais análises relacionadas às ações diretas com bola, beleza? Então, olhando para as ações da Rapinoe, a Rapinoe, primeiro, a gente pode olhar para as ações dela em contato direto com a bola na fase ofensiva, e aí vamos começar pela relação com a bola. A Rapinoe tem uma excelente finalização, então assim, essa relação que ela tem com a bola, principalmente para as ações de finalização, é muito boa. Possui uma excelente condução da bola em velocidade. A Rapinoe é uma jogadora muito completa nesse sentido, uma jogadora que varia o seu jogo com uma facilidade muito grande. Não é à toa que essa seleção dos Estados Unidos toda hora fica batendo no mais alto nível, né, de jogo, e isso parte muito dela também. Né? Ela, como a gente falou, ela finaliza muito bem, tem uma característica muito boa de condução, de drible, uma jogadora de velocidade. Não necessariamente vai ser aquele drible mais plástico, especificamente. Ela não tem, se a gente for comparar em nível de habilidade, por exemplo, com a Marta tem mais do que ela, mas ela é uma jogadora muito eficiente, entende muito e lê muito bem o jogo para poder variar as suas ações ao longo do jogo, ao longo desse jogar. Né? E é claro, quando a gente estiver observando uma jogadora como essa que tem esse tipo de ação, a gente está observando necessariamente uma jogadora que vai conseguir entender as demandas do jogo e estruturar as suas próprias ações às ações que o jogo quer, que o jogo demanda, tá? Então esse é um ponto muito importante da gente observar, tá? Essa primeira parte que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar. Sem contato direto com a bola, ainda falando sobre a relação com a bola, a gente vai perceber várias vezes ao longo desse vídeo, ao longo dos vídeos que forem passar aqui, que ela é uma jogadora de excelente posicionamento corporal. Ou seja, ela vai estar sempre orientada e muito bem orientada para receber essa bola e conseguir a aproximação. Perceba, ela vai conseguir a aproximação e já orientada para fazer a ação de finalização, a ação de passe, enfim, o que for necessário. Tá? Então percebam como a gente vai observando uma estrutura onde há uma complementariedade entre uma coisa e outra. No momento ofensivo, se eu estou sem a posse da bola, é necessário que eu esteja muito atento a estar corporalmente voltado a poder participar da ação subsequente. E aí eu preciso não só estar bem posicionado no sentido de local do campo onde a bola possa ir, mas também bem posicionado corporalmente para poder realizar a aproximação. Então, nessa ação que a gente está vendo dela, por exemplo, agora, perceba, ela está bem posicionada, realiza o primeiro domínio e já finaliza no segundo toque. Ou seja, a gente está observando uma jogadora que tem uma leitura muito boa de jogo e principalmente está preparada para a aproximação, para a ação subsequente. E aí a relação da bola, a relação com a bola que ela tem é muito boa nesse sentido. Ela não vai ser uma jogadora plasticamente boa de ações, ou que vocês vão ver o highlight, vai ser um conjunto de habilidades muito forte, como é da Marta, por exemplo, uma série de dribles, mas ela vai ser muito eficaz. E isso é muito importante para o jogo. Por vezes a gente acaba deixando de lado algumas ações desse tipo, porque parecem mais comuns, mas na verdade são dificílimas de se fazer. Exige de fato uma inteligência no jogar muito grande para fazer tudo isso, tá bom? Para além disso, olhando também a estruturação do espaço, tá? Nesses dois momentos, em contato direto com a bola e sem contato direto com a bola. Ela vai ter uma ação muito mais pelo corredor esquerdo, caindo para o corredor central, né? Falando aí de localização das ações dela, seja com bola ou na movimentação, tá? Ela, principalmente na última Copa do Mundo, jogou como uma ponta esquerda, de fato.
auxiliando muito bem nos dois momentos, na fase ofensiva e defensiva. E, é claro, olhando para essa estruturação que ela pode vir a fazer, a gente está olhando para um cenário onde ela se qualifica muito bem ali no auxílio e nessa estruturação de espaço que é necessária para uma ponta, né, que faz esse tipo de movimentação. Então, na organização tanto da equipe dos Estados Unidos quanto nas equipes que ela passou, a gente observa muito bem essa movimentação constante e esse aparecimento nesse último terço do campo. Então, ela consegue aparecer muitas vezes em um local que é muito difícil de atuar, que é o de maior pressão ali no último terço do campo na fase ofensiva, e ela vai muito bem. Então, assim, ela consegue ter um posicionamento, e não só um posicionamento no sentido de observar a localização dela em campo, tá? Mas percebam o posicionamento, né, como um entendimento da estrutura de relação entre a distância para o adversário, ou para a adversária no caso, também do ângulo de formação de passe, seja ela sendo uma opção de passe ou ela executando o passe. Então, assim, você vai observando diferentes características ao longo do jogar que você vai conseguindo entender a leitura de jogo que ela faz, que é para além dessas questões. A leitura de jogo que ela faz parte do contexto da experiência dela, das vivências que ela tem, das construções que ela tem interna e de como ela vai conseguir produzir o melhor jogar ali dentro. E perceba como isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, assim, a gente está olhando para uma jogadora muito completa e, é claro, ela foi bola de ouro recentemente, né? Obviamente é uma jogadora fantástica e, de fato, faz muita diferença para as equipes onde passou e para a seleção também, né? Quando a gente estiver observando ainda a estruturação do espaço, perceba que essa variação na movimentação, né, e essa possibilidade de flutuação ao longo do campo permite a ela uma variação nas suas ações, seja com ou sem a posse da bola direta, né, no contato direto com a bola. E isso faz com que você dificulte a marcação, justamente porque, por vezes, você acaba destinando uma pessoa, uma jogadora, à marcação individual ou uma marcação mais exclusiva ou de prioridade para aquela jogadora, para aquele jogador. Quando você tem um alto grau de movimentação, isso vai dificultando essa leitura, né? Você vai dificultando as marcações individuais que vão acontecendo ou as responsabilidades que se passam, e isso é muito importante. Quando a gente vai observando a comunicação na ação, percebam que ela é uma jogadora de maior finalização, né? Uma jogadora que constrói a jogada, mas é uma jogadora de finalização. Sendo uma jogadora de finalização, ela acaba sendo um ponto muito importante dentro do processo de comunicação na ação da equipe dos Estados Unidos. Café sempre é importante, tá, gente? Da equipe dos Estados Unidos, justamente porque ao observar esse tipo de atuação que ela possa ter, ao observar as ações que ela vai ter, ela é um ponto que você encontra um equilíbrio da equipe a partir dela. Então você consegue, ao direcionar esses passes para ela, você consegue ter a certeza ou ter a maior probabilidade de sucesso na jogada, seja numa ação individual 1 contra 1 ou também numa ação de finalização. Então, assim, você passa a ter mais convicção de que as ações com ela são mais certeiras, são mais propensas ao sucesso. E isso é muito importante para a equipe. Quando a equipe não tem isso, esses jogadores ou as jogadoras que façam esse tipo de atuação, fica mais difícil, né? O processo de comunicação depende muito, comunicação na ação, depende muito das construções que você faça dos companheiros ou das companheiras de equipe. E ao ter uma jogadora desse nível, você auxilia dentro desse processo a ter sucesso, tá? E é claro, ela também vai auxiliar em outros momentos, na construção, em todas as fases de maneira geral, mas ao longo desse caminho, onde ela vai ter maior efetividade na finalização da jogada, né? Tendo essa última ação ali, seja uma ação em velocidade ou uma ação rápida de finalização também. Então a gente está olhando para uma jogadora genial. Para além de tudo isso, a gente pode obviamente falar das questões da parte do ativismo que ela fez, da representatividade que ela tem. E para esse tipo de situação que vai bater muito com o futebol feminino de maneira geral, né, as atuações das jogadoras, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Iago, você está fugindo de polêmica? Não é isso. Basicamente o que eu vou fazer é o seguinte:
ao longo das análises, a gente vai destinar a análise, né? A análise dela jogando, ou delas jogando, ou deles jogando. A gente vai destinar a análise. Para essas outras questões, eu vou levantar esses pontos nesses vídeos ao final deles, ou seja, coisas que a gente deixou passar, tá? E aí eu prometo, no ano que vem, em 2023, a gente abre mais espaços no canal, não só para que eu fale, mas para trazer especialistas que possam falar também e ter essa abertura para trocar uma ideia sobre esses movimentos, tá bom? Para a gente refletir sobre outros pontos para além da análise. A minha área de atuação é análise, então eu vou até aqui. Qual que é a minha ideia? Ao trazer uma reflexão acerca do futebol, trazer pessoas que sejam especialistas para poder trocar uma ideia com todos vocês. Então, assim, não serei só eu, seremos eu e mais uma ou mais um especialista e a gente vai trocar uma ideia e aí, obviamente, eu conto com a presença de vocês. Então, a gente vai expandir alguns pontos a partir das análises. As análises vão levantar alguns pontos que a gente não vai conseguir preencher nesse momento ou nesses vídeos mais curtos e a gente consegue sim trazer em outros momentos outros vídeos que complementem. Combinado? Então, queria te agradecer muito a audiência, queria te agradecer muito o carinho que vocês têm com esse projeto. Espero muito que vocês estejam gostando das análises, principalmente dessas de final de ano que a gente vem fazendo aqui, para você ficar com o conteúdo. O canal vai ter uma outra roupagem, eu estou mudando de casa, então sim, a gente vai ter uma outra roupagem para 2023 e eu espero muito que vocês gostem. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!